Boa noite, professores. Aqui quem está falando é o Augusto do Sou e hoje iremos abordar no seminário de ortodontia mini placas e mini implantes ortodônticos. Os alunos constituintes do grupo são Augusto do Sou Valério, Luana Nóbrega de Freitas, Marco Francisco de Souza Borges, Maria da Paz, Raquel Pereira, Samanta Almeida. A ausência dentária vem sendo tratada com alta taxa de sucesso, com a utilização de implantes de titânio, osso integrados. No entanto, a utilização desses dispositivos na ancoragem ortodôntica apresenta diversas limitações, tais como região de inserção, tempo de cicatrização, direção da aplicação de forças e dificuldade da remoção também. Com o intuito de superar essas dificuldades, foi sugerida a utilização do dispositivo de titânio com comprimento e diâmetro reduzido em relação aos implantes convencionais. Esses dispositivos foram denominados mini implantes e a sua utilização na ancoragem ortodôntica propiciou movimentos dentários com maior controle de movimentos indesejáveis, sendo feito de maneira intraoral, que é uma das vantagens também das mini placas e os mini implantes, que nós temos hoje em dia uma capacidade de ter essa ancoragem de maneira intraoral, diretamente ao osso, sem precisar das referências extraorais, né? Então, assim, o tratamento ele ficou muito otimizado, não só na questão funcional, mas também na questão estética, né? Da motivação do paciente também. Já as mini placas, por exemplo, o tratamento de deformidades e maloclusão que incluem mordidas abertas anteriores foi uma das principais aplicações das mini placas como forma de ancoragem ortodôntica. A implementação desse sistema de tratamento reduz o número de pacientes, inclusive indicados para ortognática, e simplifica muito outros tipos de problema. Então, basicamente, a mini placa e o mini implante eles vieram para tornar a movimentação ortodôntica muito mais otimizada e de maneira intraoral. E a sua instalação, apesar de ter uma instalação direta no osso, principalmente no caso do mini implante, a manipulação de tecido ela é muito pequena e breve. Então ela também não tem muitos outros riscos, né, no caso. E agora o nosso grupo irá abordar o início, a história. Tá bom? Boa noite, professores. Olá, meu nome é Marcos e eu vou falar sobre a evolução dos implantes na ancoragem ortodôntica. Bom, eu vou apresentar um histórico, uma linha do tempo sobre a ancoragem esquelética. O controle da ancoragem é uma das coisas mais importantes do tratamento ortodôntico. Ao longo do tempo, eles foram pesquisando sistemas cada vez mais eficientes. Gainsford e Higley, lá em 1945, foram pioneiros, mas eles não tiveram sucesso. Eles não tiveram sucesso porque os parafusos falharam entre 16 e 31 dias. No estudo deles, eles aplicaram na mandíbula de cães com o objetivo de distalização dos dentes superiores e eles usaram elásticos de classe 2, que se estendiam do parafuso ao gancho do fio maxilar. Bom, aí depois desse estudo, a literatura ficou 24 anos sem publicações. Mas depois teve um caso clínico com inserção de implantes na mandíbula. Usaram elásticos de classe 2 ligados diretamente dos implantes até os dentes superiores e já tiveram resultados satisfatórios. Aí depois, com o advento da ósseo-integração, os ortodontistas começaram a ver possibilidade de usar os implantes ósseo-integrados como uma forma de ancoragem na movimentação ortodôntica. Baseado em ósseo-integração, conseguiram fazer intrusão de dentes com sucesso. O incisivo foi intruído 6 milímetros sem nenhum dano ao implante. Aí, em 1984, os estudos de Robert também obtiveram sucesso com implantes, aplicando forças como uma ancoragem ortodôntica. Foi possível intruir e mesializar o segundo e terceiro molar inferior para uma região de ausência dentária. Em 1995, foi desenvolvido um novo sistema. Eles chamaram esse novo sistema de on-plant, que é um disco texturizado e coberto com hidroxiapatita de um lado, com encaixe interno do outro. Ele pode ser inserido no palato e servir como ancoragem. Aí eles conseguiram observar um movimento unilateral
de dentes em direção ao on-plan. Depois, inventaram um novo sistema de implantes palatinos, o Ortho System, que era uma forma de ancoragem indireta. Perceberam que implantes não eram tão bons e viram que mini implantes eram melhor. Como desvantagens dos implantes, a gente pode falar que eles têm uma região de inserção limitada, tem um pouco de dificuldade de direcionamento da força, a cirurgia é um pouquinho mais complexa e por isso precisa ter um tempo um pouquinho maior de espera. Agora, as vantagens do mini implante. É um implante de tamanho reduzido, ou seja, de 1,2 milímetros de diâmetro e 6 milímetros de comprimento, e ele pode ser inserido entre as raízes dos dentes subjacentes. Com esses mini implantes, após 4 meses de mecânica ortodôntica, os incisivos inferiores haviam intruído 6 milímetros. Em 1999, apresentaram um novo sistema, os mini implantes de titânio. Eles permitiam um tratamento de mordida aberta por meio de intrusão dos dentes posteriores. Nos anos 2000, a Lenza e Rockman, eles descreveram duas formas de ancoragem, a ancoragem direta e a ancoragem indireta. A direta é a utilização de implantes que dão suporte direto à movimentação. Na indireta, os implantes seriam usados para estabilizar unidades específicas, os dentes com ancoragem direta. Aí só em 2003 que Jung apresentou o primeiro implante específico para a ortodontia. No artigo dele, ele apresentou diversos modelos com diversos diâmetros e comprimentos e uma cabeça. Sobre ela pode ser utilizados correntes elásticas, fios de amarilho e outros acessórios ortodônticos. Nesse último estudo, eles conseguiram uma taxa de sucesso de 91,7%. O posicionamento ocluso-gengival, o ângulo de inserção, o método de aplicação da força e a higiene oral representam alguns fatores que podem determinar o insucesso dos mini implantes. Os mini-implantes são microparafusos confeccionados a partir de uma liga de titânio ou aço cirúrgico e é usada como apoio direto ou indireto para movimentos dentários como intrusão, extrusão, mesialização ou distalização. A inserção do mini-implante pode ser realizada utilizando chave para contra-ângulo redutor em 30 rotações por minuto ou com chave manual. A instalação com chave manual permite maior sensibilidade ao operador. O kit é composto por chave manual, onde é encaixada a chave tipo lança para marcar a cortical óssea. Logo após, encaixa a chave hexagonal com o parafuso do mini implante. Esses parafusos variam entre 4 mm a 12 mm de comprimento e 1,2 mm a 2 mm de diâmetros. Eles possuem um orifício arredondado chamado de cabeça, que vai ficar exposta para fora da gengiva e é responsável para colocar elásticos ou mola para movimentação. O pescoço terá o perfil transmucoso liso para impedir o acúmulo do biofilme, pois vai ficar em contato com a gengiva. A rosca tem a ponta autoperfurante e vai ser responsável pela fixação no osso cortical e a estabilidade primária do parafuso. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal, também. Aqui quem está falando é a Samantha Almeida. Então, vamos falar um pouquinho das vantagens dos mini implantes. A primeira é tamanho reduzido, né? A facilidade de colocação e de remoção. Daí a gente tem também o conforto para o paciente e pode ser efetuada a carga imediata, sem ter que esperar longos meses para cicatrização. Pode também ser colocado em locais pouco convencionais, como a região intrarradicular, palato, processo zigomático, tuberosidade maxilar e região retromolar. Lembrando que estes dispositivos de ancoragem temporária, eles são utilizados principalmente quando se necessita de uma ancoragem absoluta. Sendo essas condições geralmente um pouco mais difícil através da ortodontia convencional, com exceção da existência de dentes anquilosados que podem ser utilizados para o mesmo fim. Indicações dos mini implantes. A gente tem correções no plano anterior-posterior, correções na dimensão vertical, ortodontia pré-protética e movimento de dente único. Uma coisa bacana de ressaltar é que, devido aos mini implantes, alguns tratamentos que antes eram feitos pela mecânica tradicional, agora eles conseguem, além de ter um resultado mais previsível, serem resolvidos em um período de tempo mais curto. Partindo agora para as contraindicações,
temos o distúrbio metabólico, por exemplo, diabetes tipo 1, distúrbios hematológicos, como anemia ou leucopenia, distúrbios ósseos localizados, distúrbios sistêmicos, pacientes sob tratamento de radioterapia. E também a gente tem as contraindicações temporárias, que podem ser modificadas através do tempo, como pacientes com má higiene oral. Instruindo corretamente, a gente consegue ter uma higienização de forma mais eficaz. Pacientes tabagistas extremos, que com orientação e, claro, a boa vontade do paciente, consegue se diminuir. Presença de espaço insuficiente entre raízes, pacientes grávidas devido à possibilidade de gengivite gravídica, por exemplo. E os mini implantes também podem estar contraindicados em crianças com dentição decídua ou mista. Agora, falando um pouquinho da instalação dos mini implantes, a gente começa com a anestesia e já tem divergência entre autores. Tem autor que defende que a anestesia local é extremamente suficiente, enquanto tem autor que defende que a utilização apenas do anestésico tópico ela é eficaz. Lembrando que a gente tem a primeira camada do tecido gengival, a segunda o periósteo, e esses sim seriam eficazmente dessensibilizados com anestesia tópica. As duas últimas, no caso da terceira camada, que é a cortical, e a quarta, o osso esponjoso, são pouco inervados. Por isso, não necessitariam de anestesia, no caso, a local. Tá, mas tudo isso por quê? Porque isso permite que o paciente informe ao dentista caso o mini implante se aproxime do dente, ou de um nervo, ou do seio maxilar, uma vez que vai sentir dor. E com isso a gente consegue prevenir potenciais danos irreversíveis, por exemplo. Logo mais a gente vem com os mini implantes. Daí a gente tem dois tipos, os autorrosqueantes e os autoperfurantes. Falando sobre os autorrosqueantes, ele seria ele lembra mais ou menos um parafuso. Nesse caso, deve ser feita a remoção do tecido mole e em seguida efetua-se um buraco piloto, que ele vai funcionar como um guia para a inserção do mini implante autorrosqueante. Lembrando que a espessura desse buraco piloto vai ser menor que o mini implante, porque ela vai servir de guia e apenas isso, e utiliza-se uma chave apropriada para inserção. Agora, partindo para os mini implantes autoperfurantes, ele lembra mais ou menos a ponta de uma chave, digamos assim que afiada. Geralmente, não vai ser necessária a remoção dos tecidos moles do local para a colocação do mini implante, nem a confecção de um buraco piloto. A colocação desse mini implante autoperfurante é efetuada diretamente no local escolhido, através de uma chave específica. Exceto, daí tem algumas possibilidades, exceto em situações em que o osso cortical tenha, por exemplo, uma espessura superior a 2 milímetros. Daí o buraco piloto precisa ser confeccionado antes da colocação do mini implante autoperfurante, por conta da elevada densidade óssea que pode dobrar a ponta do parafuso. Daí prosseguirá com um buraco piloto, que deve ter pelo menos 0,3 milímetros de espessura que o mini implante, e não atingindo profundidades superiores a 2, 3 milímetros, por exemplo. Vou falar um pouco para vocês sobre a ancoragem ortodôntica utilizando mini placas. A sua primeira aplicação foi para a distalização de molares inferiores. Ela ganhou mais popularidade a partir da demonstração de sua aplicabilidade no tratamento de mordida aberta, com a extrusão de molares inferiores. São mais indicados em situações que necessitam de aplicação de forças mais intensas ou movimentos de vários dentes. São utilizados para diversos movimentos ortodônticos, tais como o tratamento de mordidas abertas anteriores, extrusão, distalização, mesialização de todos os dentes da maxila ou mandíbula, protusão, impactação de molares. Ela tem algumas vantagens comparada ao mini implante. Ela pode transladar dentes na área de mini placa, ela possibilita a movimentação de dentes adjacentes aos implantes do sítio anterior, posterior, vertical e transversal. Ela tem uma maior estabilidade de fixação, devido à mini placa ser fixada normalmente com 2 a 3 parafusos.
em comparação que o mini implante é um único parafuso. Ela também tem algumas desvantagens comparada ao mini implante, que a cirurgia de instalação e remoção é mais invasiva, porque tem que levantar retalho, são normalmente 2 a 3 perfurações, ela tem um custo mais alto, porque requer, né, um conhecimento maior, requer uma cirurgia com um bucomaxilo ou com um cirurgião mais experiente em cirurgia, apresenta possivelmente maior probabilidade de infecção, porque ela fica um pouco exposta, né? Uma parte dela, a cabeça da mini placa, ela fica para fora, né, do retalho, assim, da gengiva, então ela pode sim ter mais infecção na região. Ela tem alguns fatores que influenciam o sucesso do dispositivo de ancoragem esquelética: a qualidade e a quantidade do osso cortical, do sítio da implantação, e a característica da mucosa ao redor, né? A qualidade do osso, devido à fixação dos parafusos, e a característica da gengiva, né? Ela tem que ter um fenótipo gengival melhor, não pode ser um fenótipo gengival tão fino, porque o risco de infecção recorrente é maior. Ela tem tipos de mini placa, existem tipos, e a escolha do tamanho e da forma da mini placa é baseada no comprimento das raízes, dos dentes adjacentes e no contorno e densidade do osso subjacente. Tem o tipo L, é mais indicada para mandíbulas, pois as pernas é mais curta, projetada-se anteriormente. O tipo Y ou o tipo T, mais indicada para maxila, pois são mais facilmente contornadas ao redor do osso maxilar. Existem tamanhos, ela pode ser curta, média, longa. Ela tem a cabeça que fica para fora e o corpo é onde é fixado os parafusos, né, no osso cortical. Existe um kit, né, de instalação. Nesse kit tem alguns alicates. Esses alicates vai utilizar tanto para corte, que você pode utilizar o corte desses ganchos que fica na cabeça, né? Você pode deixar 1, 2 ou até mesmo os 3 ganchos, dependendo do planejamento. Tem um alicate para você poder fazer a adaptação, né, do contorno melhor no osso. Então, você pode fazer umas dobras na placa com esses alicates para ela adaptar melhor. A instalação normalmente é feita no osso zigomático da maxila, no processo zigomático, e no corpo da mandíbula. São mais as regiões que é instaladas. É feita a cirurgia para a instalação, né? É bem mais invasiva do que o procedimento de instalação do mini implante. Ela requer anestesia local, incisão sucular horizontal ou incisão vertical, dissecção do tecido e exposição do osso para fixação dos parafusos. A mini placa é ajustada ao contorno do osso, fixada com 2 a 3 parafusos. Isso vai ser auxiliado por aqueles alicates do kit. E após a fixação com os parafusos, ela foi feita a sutura e é ficado uma parte da cabeça da placa para fora, né? Que é o elo para dentro, o elo, e vai ficar o elo dentro da gengiva. Que é uma radiografia que vai demonstrar como é que fica a instalação das placas no osso. A ancoragem esquelética constitui-se em grande avanço na ortodontia, facilitando e agilizando os tratamentos ortodônticos. A utilização de mini placas e de mini implantes na ortodontia mostra-se eficiente e promissora. Os dispositivos facilitam a mecânica de ancoragem e viabilizam a terapia, possibilitando o menor tempo de tratamento e reduz o número de pacientes indicados para a cirurgia ortognática.